Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 28 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, quarta-feira, rodada interessante, final de Conference, rodada decisiva na Libertadores e também Copa Sul-Americana. E claro que eu trouxe o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta para vocês. Tá combinado? Let's bora! O Al-Ahly tem tudo para vencer. Qual que é o problema aqui? Odd baixa, 1,23, 1,20. Talvez para um bilhete duplo. Vitória Al-Ahly. E vamos lá, 16 horas na Noruega, jogo do Bodo Glimt contra o Viking. O Viking vem na primeira colocação, o Bodo é o sexto colocado. Só que o Bodo Glimt tem 4 partidas a menos que o Viking. O Bodo Glimt vai subir na tabela de classificação. Puxando o Race, o Bodo Glimt dos 5 últimos jogos ganhou 4, perdeu 1. Mercado de gols muito forte. O Viking, como visitante, baita retrospecto. 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols eu também gosto. Histórico, 1-0, 5-1, 5-3, 5-4, 2-1. Time, pré-live, aqui é jogo para mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, já deu certo. Primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Vamos lá, 16 horas, final da Conference. Jogo entre Real Betis e Chelsea. Jogo na Polônia. Time, o seguinte, vamos às odds aqui das equipes. Real Betis 4,50, Chelsea 1,80. O mercado já determinou que o favorito é o Chelsea. Eu acho uma final equilibrada, tá legal? Não vejo esse favoritismo todo pro Chelsea. O que a gente pode trabalhar aqui em virtude dessa odd alta? Um handicap asiático mais 2 Real Betis, eu acho interessante na composição de um bilhete. Mesmo que o Real Betis perca por 2 gols de diferença, a gente tem reembolso. A gente só toma um head aqui se a final for 3 ou mais gols de diferença para o Chelsea. Para uma final, eu acho difícil. Deu empate, o Betis ganhou ou ele perdeu de 1 gol de diferença, tá tudo certo, é green na operação, tá bom? Mercado de gols. Pelo que as duas equipes vêm produzindo, eu vejo uma final aqui para pelo menos 2 gols. Mais de 1,5 gol, 1,30 para uma dupla, eu gosto. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Real Betis e Chelsea. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Escanteios, Betis 5,9, Chelsea 5. Cartões, Juizão 3,5, Real Betis 1,8, Chelsea 2,1. Jogadores na tela. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Real Betis e Chelsea. Time, como a gente pode perceber, o Antony, ele joga pelo lado direito. Quem vai marcar ele? O Cucurella, lateral esquerdo. Então, eu já vejo aqui uma alternativa para desarmes e faltas do Cucurella. Porque o Antony é um cara que põe a bola no chão e vai para cima. E aí, provavelmente, o Cucurella vai desarmar ou vai fazer falta, tá beleza? Outros 2 jogadores do Chelsea que eu gosto bastante para desarmes é o Caicedo e também o Enzo Fernandes. O Antony vem jogando muita bola pelo lado do Real Betis. 2 finalizações Antony na final, eu acho interessante. E pelo lado do Chelsea, para finalização e chute a gol, Nicolas Jackson e também o Cole Palmer. Fechou? E vamos lá, 19 horas, Copa Libertadores na área, o Colorado Internacional recebendo o Bahia. Time é o seguinte, vamos lá. No grupo, Atlético Nacional já está classificado. O Inter vem na segunda colocação com 8 pontos e o Bahia na terceira posição tem 7. Ou seja, um empate
resolve a vida do Inter. Com um empate em casa, o Inter se classifica. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Inter em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, 2 empates, 2 vitórias. O Bahia, jogando fora, perdeu 3, ganhou 2. Vamos lá. Para mercado de resultados, o Inter vai jogar em casa e, como eu falei, um empate resolve. Qual que é a odd do Inter? 2,10. Talvez aqui uma dupla hipótese a favor do Inter. O Inter em casa só não pode perder. Para o Bahia, o que pode ser interessante? Como o Bahia está sendo eliminado, mesmo jogando como visitante, ele vai precisar agredir. Então, mais finalizações e mais escanteios na partida para o Bahia, tá pagando odd aí 5. E pode ser uma boa arriscadinha. Mais finalizações, mais escanteios na partida Bahia. Coloco mais take reduzida, porque é mais difícil de bater. Mas diante da necessidade, vejo como uma boa entrada. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Inter e Bahia. Jogo para mais de 1,5 gols, apenas 55%. Menos de 3,5 gols, 80%. Pré-live, menos de 3,5 gols vem mais quente. Escanteios, Inter 6,1, Bahia 5,2. Time, vamos lá. Final do segundo tempo. O Inter sendo eliminado ou o Bahia sendo eliminado por uma diferença aí de 1 gol, canto asiático, canto limite. Por quê? A equipe que estiver sendo eliminada, ela vai com tudo pra cima, claro, se existir possibilidade de vencer o jogo, tá beleza? De repente, já tá 3-0 pro Inter ou 3-0 pro Bahia. Obviamente que no final do segundo tempo, eu não vou buscar escanteio. Agora, o jogo ainda em aberto, a classificação ainda em aberto, vai todo mundo pra cima, tá beleza? Aí canto asiático, canto limite é legal. Cartões, juizão, 4,6, Inter 1,7, Bahia 2,2, jogo decisivo, um cartão pelo menos para cada time. E apenas para complementar e fechar essa análise entre Inter e Bahia, 2 jogadores aqui que eu gosto para mercado de finalização e chute a gol. Pelo lado do Inter, o Alan Patrick, e pelo lado do Bahia, o Eric Pulga. Fechou? Time aí, vamos lá, 19 horas, ainda na Libertadores, Nacional do Uruguai contra o Atlético Nacional da Colômbia. O Atlético Nacional da Colômbia já está classificado, mas obviamente que ele vai tentar um bom resultado para permanecer aqui na primeira colocação. O Nacional do Uruguai, ele tem 4 pontos. Nesse momento ele é o lanterninha do grupo. Só que, se ele vencer o Atlético Nacional, dependendo da diferença de gols, e o Bahia perder para o Inter, ele vai ficar com o mesmo número de pontos do Bahia. E aí talvez no saldo de gols ele possa se classificar. Então, se o Nacional vencer a partida e o Bahia perder, o Nacional tem chance de beliscar essa vaga aqui de Copa Sul-Americana. Ou seja, jogo importante para as duas equipes. Vamos dar uma olhadinha na race. O Nacional em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma. O Atlético Nacional fora tem uma race feia. Para mercado de resultados, com odd de 2,50, talvez aqui uma dupla hipótese a favor do time da casa, a favor do Nacional do Uruguai. Fechou? E vamos lá, 19 horas, Copa Sul-Americana, o Guarani do Paraguai recebendo o Boston River do Uruguai. Time, nesse grupo, o Independente lidera com 9 pontos, o Guarani tem 8 e o Potosí vem com 7. Ou seja, essas 3 equipes têm chance aqui dessas 2 vagas. Só o Boston River com 4, que não briga mais por nada, vem apenas para cumprir tabela. E o jogo é no Paraguai, ou seja, o Guarani tem tudo para vencer. Qual que é o problema aqui? Odd baixa, 1,35. Talvez uma odd para um bilhete duplo, ou deixa o jogo começar, o Guarani melhor na partida, odd mínima de 1,50, 1,60 para cima, aí você executa. Fechou? Vamos lá, 19 horas, ainda na Copa Sul-Americana, o Independente da Argentina recebendo o Nacional Potosí da Bolívia. Uma vitória simples para o Independente garante ele na primeira colocação. O Potosí vem na terceira posição, 7 pontos. Se quiser alguma coisa, precisa de um bom resultado. Qual que é o problema aqui para o Potosí? Time boliviano, quando joga na altitude, aí os caras são os leões.
Desceu para o nível do mar, vira gatinho. Time boliviano geralmente só joga bem na altitude. O jogo é na Argentina. Então o Independiente deve vencer essa partida. O problema é que a odd é baixa, 1.15. Odd aqui para complementar bilhete. Ou, primeiro tempo, o Independiente amassando o Potosí, vitória do Independiente já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí a gente consegue uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Time, qual que é o cenário que eu vejo aqui? Um primeiro tempo onde o Independiente vai ter mais posse de bola e vai pressionar mais. Então, se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo ainda está empatado, ou vai que o Independiente está perdendo, canto asiático, canto limite, pode ser bacana, tá beleza? E vamos lá, pelo lado do Independiente, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, o atacante Gabriel Ávalos. Fechou? E vamos lá, 21h30, Libertadores, o Bolívar da Bolívia contra o Cerro Porteño do Paraguai. No grupo, o Palmeiras já está classificado na primeira colocação e ninguém mais tira. O Cerro Porteño tem 7 pontos, um empate para o Cerro garante a segunda colocação. E o Bolívar com 3 vai brigar aqui, ó, por uma vaga de Copa Sul-Americana, tá certo? Vamos lá. O Bolívar vai jogar naquela altitude absurda. Ou seja, vai faltar ar para os paraguaios, vão ficar cansados, a bola vai ficar mais rápida. Todo aquele cenário que a gente já conhece e os bolivianos se beneficiam muito. E aí ficam extremamente favoritos jogando em casa. Qual que é a odd do Bolívar? Vamos lá. 1,40. Não é uma odd alta. Dá para pegar essa odd de 1,40 para uma dupla, ou se você quiser uma entrada mais conservadora, Bolívar para vencer um dos tempos, uma das partes. Pega essa odd e de repente faz um bilhete duplo. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Bolívar e Cerro Porteño. Mais de 1,5 gol, 70%. Para mercado de gols, talvez aqui over meio gol Bolívar. Pelo menos um gol do Bolívar na partida. Escanteios eu gosto. Bolívar, 8.7 de média. É uma média bem alta. E o Cerro Porteño fora 4. Então aqui a gente pode pensar num primeiro tempo onde o Bolívar vai ter mais escanteios que o Cerro Porteño, numa race 3 cantos a favor do Bolívar, o Bolívar fazendo 3 escanteios primeiro que o Cerro, final do primeiro tempo, jogo 0-0 ou o Bolívar perdendo, canto asiático, canto limite. Por mais que a probabilidade não seja tão alta, eu também gosto aqui de um escanteio de 0 a 10 minutos. Gosto dessa entrada, tá bom? Cartões, Bolívar 2, Cerro Porteño 3, Juiz 4.1. Fechou? Vamos lá, 21h30 na Liberta, o Flamengo do Brasil recebendo o Deportivo Táchira da Venezuela. No grupo, Central Córdoba 11, Flamengo 8, LDU 8. Tá todo mundo vivo aqui por 2 vagas. Deportivo Táchira 0 pontos, saco de pancadas do grupo, já tá eliminado, vem apenas para cumprir tabela. Negócio é o seguinte, uma vitória simples, o Flamengo está classificado, tá beleza? Vamos lá, o Flamengo em casa contra o já eliminado Deportivo Táchira é favoritaço, tá legal? Qual que é o problema? Odd baixa, a gente não tem odd aqui para uma vitória do Flamengo nos 90 minutos, 1,08, impraticável. O que dá para fazer? Vitória do Flamengo já no primeiro tempo. Aí a gente consegue uma odd maior, tá beleza? Vitória do Flamengo HT é uma odd mais interessante de repente para uma dupla. E a gente pode trabalhar também com um handicap asiático -1 Flamengo no primeiro tempo. O que significa isso? Se o Flamengo vencer por 1 gol de diferença no primeiro tempo, a gente tem reembolso. O Flamengo vencendo o primeiro tempo por 2 ou mais gols de diferença é green na operação. Se o primeiro tempo terminar empatado, ou vai que o Deportivo Táchira termina ganhando, aí a gente toma um head. Handicap asiático -1 Flamengo no primeiro tempo. Eu gosto dessa entrada. Eu vou mostrar para vocês probabilidades, porque aí eu vou passar alguma coisa de escanteios. Vem comigo. E vamos lá. Time, o seguinte, o Flamengo tecnicamente é bem superior ao Deportivo Táchira, vai jogar em casa e precisa do resultado. O juizão vai apitar,
o Flamengo ele vai para cima, vai para dentro, tá legal? Se o gol do Flamengo não sair rapidamente, provavelmente a gente vai ter aí uma pilha de escanteios. O Flamengo vai para cima, ataca, finaliza, goleiro espalma, bate na zaga, escanteio. Então, escanteios pode ser interessante. O Flamengo em casa tem uma média de 8,3 escanteios por partida. É uma média alta. E se esse gol, de novo, não sair rapidamente, eu vejo aqui os escanteios saindo de forma bem interessante. Então, a gente pode explorar escanteios a favor do Flamengo no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 3, mais de 4 escanteios Flamengo no primeiro tempo. E de repente vai subindo essa escadinha. Acho interessante. Se o Flamengo fizer o gol rapidamente, aí pode ser que atrapalhe, tá beleza? Mas eu gosto. Por exemplo, um escanteio de 0 a 10 minutos, baita entrada. O Flamengo vai pra cima, chutou, bateu na zaga, saiu o escanteio, já foi, tá bom? Final do primeiro tempo. Se o Flamengo não estiver vencendo, eu acho difícil. Canto asiático, canto limite. Que mais que a gente tem aqui? Cartões, Flamengo 1.4, Tátira 2.8, Juizão 5.9. Uma entrada interessante. Vamos lá. Flamengo, eu acredito que vai fazer gols. O Tátira, eu acho difícil. Para ambas as equipes marcarem, não. Eu vejo só o Flamengo fazendo gol nessa partida. Time, e apenas para fechar aqui nossa análise entre Flamengo e Deportivo Tátira, se o Pedro estiver em campo como titular, gol do Pedro. Placar exato aqui, 4-0 Flamengo, fora os ameaços. Valeu? Vamos lá, 21h30, ainda na Liberta, jogo da LDU do Equador contra o Central Córdoba da Argentina. Nesse grupo, como eu já fiz a análise, Flamengo e Tátira, o Flamengo deve vencer bem o Deportivo Tátira. Uma das vagas deve ficar com o Flamengo, vai para 11 pontos e vai melhorar aqui saldo de gols. A briga, eu acredito que fique entre Central Córdoba e LDU. Se a LDU ganhar, pula para 11, aí a disputa vai ficar aqui em saldo de gols. Se a LDU vencer por 2 gols de diferença, a LDU avança e o Central Córdoba cai aqui para a vaga de Sul-Americana. Obviamente, estou imaginando uma vitória do Flamengo. O Flamengo deve vencer, tá bom? Então, só a vitória interessa para a equipe da LDU, tá beleza? Ponto importante, jogo na altitude, 2.850 metros do nível do mar. Não é aquela altitude absurda da Bolívia em La Paz, mas tem altitude. E aí os equatorianos vão se beneficiar. Olhando o Race, a LDU em casa, dos 10 últimos jogos, nenhuma derrota. O Central Córdoba fora oscila, 2 vitórias, 3 derrotas. A altitude, a LDU jogando em casa e precisando da vitória com uma odd aqui de 1,90, aqui dá para pensar em mercado de resultados, em LDU, empate anula para uma dupla. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para LDU e Central Córdoba. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Eu gosto. Escanteios, acho que é um belo mercado para a gente trabalhar. LDU 5.7, Central Córdoba 4, só que a LDU precisa do resultado. Então, um escanteio de 0 a 10 minutos, 80% aqui de probabilidade, eu gosto. Race 3 cantos para LDU. LDU fazendo mais escanteios no primeiro tempo que o Central Córdoba. Final do primeiro tempo, o jogo ainda empatado. Canto asiático, canto limite, também vejo de forma bem interessante. Cartões, LDU 1.5, Central Córdoba 2.2, Juizão 5.1. Jogo importante, jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 21h30, ainda na Liberta, o Palmeiras do Brasil recebendo o Sporting Cristal do Peru. Time, batendo o olho, o Palmeiras é extremamente favorito. Só que, cuidado aqui, por quê? O Palmeiras, ele já é a melhor campanha da Libertadores. Ganhando, perdendo, empatando, o Palmeiras vai ser a melhor campanha da fase de grupos. Vai decidir todas as partidas em casa até a final. A final, não, porque a final será jogada no Peru, tá beleza? Mas o Palmeiras já é a melhor campanha da competição. Aí fica a minha pergunta. Será que o Palmeiras vai jogar completo? Não precisa. O Palmeiras pode poupar aqui para entrar completo no Brasileirão. Tá disputando ali
pau a pau contra o Flamengo e contra o Cruzeiro e outros times que estão chegando. Então o Palmeiras não precisa jogar com o time completo, tá beleza? O Sporting Cristal na terceira colocação, por incrível que pareça, ele briga até por uma vaga ainda da Libertadores e também uma vaguinha aqui de Sul-Americana. O jogo é muito mais importante para o Sporting Cristal. Se o Palmeiras vier completamente reserva, não me surpreenderia. Aliás, se eu fosse técnico, eu rodaria o elenco. Colocaria aqui o time completamente reserva, tá bom? Então, espera 1 hora antes da partida, a escalação oficial, ou deixa para operar ao vivo. Fechou? 21h30, Copa Sul-Americana, o cabuloso Cruzeiro recebendo União Santa Fé da Argentina. O Cruzeiro vem numa baita fase, só que ele já está eliminado aqui da Copa Sul-Americana. Time, quem quiser buscar alguma coisa a favor do Cruzeiro, trabalha ao vivo, é melhor. Fechou? E para fechar, às 21h30 na Copa Sul-Americana, a Universidade Católica do Equador recebendo Vitória do Brasil. Time, o seguinte, Universidade Católica, ele já está classificado com 11 pontos na primeira colocação. Ele joga aqui para cumprir tabela. O Vitória precisa de um bom resultado para garantir a segunda vaga, tá beleza? Quais são as odds? Vamos lá. Eu tenho uma odd aqui de 2,38, 2,30 para a Universidade Católica e o Vitória com odd de 3,20. O jogo vale muito mais para o Vitória do que para a equipe equatoriana. Talvez aqui um handicap asiático, mais um Vitória. Mesmo que o Vitória perca por 1 gol de diferença, a gente tem um reembolso. Deu empate ou Vitória ganhou, é green. Se o Vitória perder por 2 ou mais gols de diferença,